Tem brasileirinho que de tão inteligente está fazendo sucesso. Com apenas 8 anos, ele é considerado a criança com QI mais elevado do país e já faz parte de uma sociedade internacional de pessoas com alto consciente de inteligência. Vamos conhecer essa história e descobrir se ao longo dos anos, nós, seres humanos, estamos ficando mais inteligentes como ele ou não. Gustavo Saldanha tem 8 anos de idade, já toca mais de 7 instrumentos e canta mais de 100 músicas. E um detalhe, ele é fã dos Beatles desde os 5 anos. Uma apresentação de Dia das Mães na escola. E aí tinha que cantar 5 músicas dos Beatles. E aí eu fui ouvindo, dado que eu gostei das 5 músicas, eu quis ouvir mais algumas. Aí eu fui gostando, eu quis ouvir mais. E aí eu gostei tanto que eu quis começar a tocar, cantar. O garoto foi registrado a criança mais inteligente do Brasil, com 140 pontos de QI. A facilidade que o Gustavo tem com a tecnologia impressiona. Quando começou as aulas online, eu tive interesse em fazer coisas online. E dado que eram online as minhas aulas, me veio uma vontade de dar aula para os meus avós online. Então a minha professora usava o Google Drive para criar os arquivos. E aí depois da aula eu tentava criar os arquivos. Depois eu tentava ver o site que ela usava para pegar algumas atividades. E aí eu tentava até conseguir. E aí eu usava as plataformas que a professora usava, eu fui aprendendo novos recursos. Quando a professora precisava de ajuda, eu ajudava. E aí, como eu disse, eu comecei a dar aula para os meus avós até hoje. A Luciane, mãe do Gustavo, conta que ela e o esposo começaram a perceber algumas diferenças comportamentais no filho durante a pandemia. Chamou nossa atenção, porque foi também assim, ele se dedicou bastante e foi uma evolução muito rápida. E enquanto as outras crianças estavam já um pouco entediadas com o ensino online, ele estava se deliciando, descobrindo novas coisas no computador. E aí, pesquisando na internet, foi que a gente leu sobre superdotação, sobre essas capacidades. E aí a gente procurou uma psicóloga especializada que aplicou alguns testes nele durante uma semana, fez alguns encontros com ele não sabia que estava sendo testado, assim, a forma lúdica, que ele é feito em crianças, e ao final disso ela veio com a devolutiva falando, que ele tinha um QI mais elevado, 140 e tudo mais, e que ele tinha direito a um enriquecimento curricular nas disciplinas de maior interesse e habilidade dele. A rotina do Gustavo é praticamente igual de toda criança e ele não esconde sua dedicação aos estudos. Essa semana, na última aula sobre o corpo humano, que eu tô gostando muito de aprender. Eu também gosto das matérias de música que começou essa semana, da aula de tecnologia que vai vir, que o professor não pode. E aí depois eu faço alguns trabalhos, tomo meu lanche, brinco um pouquinho, aí eu volto para fazer outros trabalhos. Luciane destaca que após o título recebido pelo filho, nada mudou em casa. A gente sabe que o QI sozinho, não tem tanto, assim, ele significa alguma coisa, mas sozinho não tem tanto valor no dia a dia. Então, essa questão de ultrapassar recorde, um ponto de QI mais alto, sinceramente, para nós não modifica a vida. E não desmerecemos o feito dele, as conquistas e tudo mais, mas a gente valoriza mais as realizações dele. Então ele aprende a tocar uma música nova, a gente comemora com ele, que legal, você conseguiu, ele descobre alguma coisa que ele queria do computador, a gente valoriza. Nos testes de QI, uma pessoa é considerada superdotada acima de 130. Quando esse número ultrapassa 144, é classificada como gênio. A média brasileira é 87. Mas, segundo o pesquisador, esse percentil está relacionado com as características regionais do país, que são várias, e a desigualdade social. Membros da Mensa do Brasil, eles não perdem em capacidade e em feitos dos membros da Mensa da Inglaterra. Inclusive, tem muito brasileiro da Mensa do Brasil fazendo sucesso aí nos Estados Unidos, na Inglaterra, etc.
Mas a média da população é complicada no Brasil, porque se você for pegar regiões mais carentes, né, que têm prejuízo na alimentação, etc., né, do comportamento no geral, então você vai colocar essa média mais baixa com a média mais alta, vai tentar nivelar. E aí o Brasil acaba ficando abaixo de outros países, quando na realidade deveria ser feito de outra maneira. De acordo com o doutorado em neurociência Fabiano de Abreu, especialista em testes de QI, todas as crianças deveriam ter a oportunidade de passar pelo teste. Não é para competir pontuação, é para saber as habilidades, porque você pode fazer também teste de aptidão, saber quais as profissões ela poderia se adequar melhor, aonde a inteligência dela se adapta melhor, né? Olha, na realidade, aqui na Europa, isso é obrigatório. Simplesmente, aqui em Portugal, as escolas fazem teste de QI nas crianças, de aptidão, para ver as habilidades, para poder direcionar a faculdade. O professor tem 40 artigos publicados sobre inteligência, possui 55 títulos de formação e está entre as 5 pessoas mais inteligentes do mundo. E destaca que crianças e jovens de QI elevado vão conseguir grandes feitos porque os neurônios são mais desenvolvidos. Você tem uma priori genética na inteligência, e essa priori genética ela é o gatilho para desenvolver mais ainda. Então, são crianças que já têm uma personalidade curiosa, por si só, independente de alguém induzir ou não, elas vão buscar respostas pela personalidade curiosa delas. E olha que interessante, eu sabia que a maioria dessas crianças não gostam muito de rede social? Elas dizem que não traz nada para elas querem buscar conhecimento. O Gustavo entrou para a Mensa Internacional, uma sociedade de pessoas com alto quociente de inteligência. Ele está no ensino fundamental, mas já tem promessa de bolsa de estudos nos Estados Unidos. Se você tem uma ideia e você não consegue, você não pode desistir, que uma hora, se você não desistir, você vai conseguir, mas se você desistir, aí você não vai conseguir nunca. Andrea Piai para a Rede Vida de Televisão.